Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Direto do Forno e hoje com um assunto quente. Com certeza, quando você aprendeu sobre capitanias hereditárias lá na escola, o seu professor escreveu um gigante resumo no quadro, falou que você tinha que lembrar das capitanias de São Vicente e Pernambuco, porque foram as que deram certo, falou algumas coisas sobre carta de doação, carta foral, engenho de cana-de-açúcar e quando você viu, você dormiu. Muito provavelmente você odeia a história do Brasil por causa dessas aulas super chatas que você tem apenas que ficar decorando o nome de coisa. Bom, no vídeo de hoje, o meu objetivo é justamente entender que as capitanias hereditárias são muito mais do que decoreba. Entender que elas são vitais para entender o Brasil, como foi fundado esse país no fim das contas. E entender também que essa matéria pode ser sim divertida. Mas antes de seguir, já sabe. Já dá aquele like no vídeo, se inscreve no canal e se gostou, compartilha com os amigos. As minhas redes sociais estão rodando aqui para quem quiser seguir e lembra sempre, as referências bibliográficas estão sempre na descrição do vídeo. Dito isso, vamos que vamos! Para explicar capitanias, eu tenho que falar da descoberta do Brasil em 1500. Descoberta do Pedro Álvares Cabral, porque ignora que existiam milhares de tribos e milhões de indígenas vivendo no que seria o território brasileiro. Pessoal, esses indígenas tinham uma complexa ritualística. Eles tinham noções de administração de terra, tinham um monte de conceitos familiares, sabiam fazer guerra como ninguém, assim como alianças, tinham noções religiosas e culturais muito interessantes, embora na cultura oral, e principalmente, eles possuíam uma economia. A gente está acostumado a pensar que indígena só planta e come e morre, mas não. Quando plantava demais, quando tinha muito peixe, quando tinha alguma ferramenta ou material que eles achavam interessante trocar por outras coisas, nesse que a gente chama de escambo, já tem uma ligeira produção de riqueza. Esse conceito de trocas já existia. E a gente tem que entender isso porque quando os portugueses e outros europeus, como os franceses, chegam aqui, é essa ideia que vai possibilitar as relações entre as duas civilizações. Afinal de contas, imagina umas caravelas com pouco mais de 3 mil homens chegando no litoral brasileiro e conhecendo milhões de indígenas. Não de primeira, né, obviamente, mas já conhecendo uma grande quantidade de pessoas. As relações que eles faziam era jogar o jogo das pessoas que já moravam aqui. Os portugueses se casavam com as filhas dos chefes indígenas para fazer relações sociais e principalmente faziam trocas comerciais, principalmente ofertando materiais de ferro, como martelos, serrotes, picaretas, que não existiam aqui no território brasileiro. A gente fica aprendendo na escola que os portugueses e indígenas trocavam espelhinho, bugigangas, como se fosse uma coisa infantil, e esquece que isso já é uma pujante economia nascendo. Afinal de contas, os indígenas que não utilizavam todas as ferramentas, pegavam essas mesmas e trocavam com outras tribos no interior do Brasil. Afinal de contas, essas tribos já moravam aqui e tinham noção de rotas para levar comércio ou rotas de guerra, enfim. O importante é que não é só trocar coisinha, não é o português dar espelhinho para o indígena trabalhar para ele cortando o pau-brasil. Não, é muito mais complexo que isso. E a gente tem que ter essa ideia porque os portugueses, para começarem a fazer o que seria a colonização do Brasil, estão inseridos nessa dinâmica. Eles têm que se relacionar com os chefes das tribos. Eles precisam ter ali uma troca fluindo, que afinal de contas, muitos chefes só vão tolerar europeus porque os europeus estão trazendo materiais interessantes para eles que eles não tinham. Afinal de contas, os indígenas do território brasileiro não tinham domínio do metal. Então, tem que entender que essa dinâmica social e econômica está caminhando junto. E principalmente, quando em 1530, Martim Afonso de Souza vai vir para o Brasil, fazendo essa missão expedicionária colonizadora, justamente para delimitar territórios, falar que aquela terra seria dos portugueses, ele está lá justamente conciliando e conversando com esses chefes indígenas. E o Martim Afonso de Souza entra muito bem nisso, porque a missão colonizadora dele é justamente para preservar esse fluxo comercial de dar metais para os indígenas e eles entregarem o pau-brasil. Esse tipo de troca acabou atraindo a atenção de outros países europeus como a França. Claro que vai ser complicado e ele vai falhar nisso,
porque afinal de contas ele não tinha contato com todas as tribos indígenas, tinha franceses que já estavam em alianças e o Martim Afonso de Souza apanhou desse povo, mas acaba que não dá para ignorar que para ter qualquer tipo de relação econômica ou colonizadora no Brasil, você teria que ter alianças com as tribos indígenas. Mas o importante é que para ter isso, a colonização tem que avançar. E como Martim Afonso de Souza não consegue fazer isso de fato, o máximo que ele vai fazer vai ser a criação da Vila de São Vicente, a primeira vila brasileira, em 1532, o rei de Portugal, Dom João III, tinha outros planos. É aí que vão nascer as capitanias hereditárias no Brasil. As capitanias hereditárias, elas vêm justamente nessa ideia que colonizar ou bancar viagens de caravela custa caro. A viagem do Martim Afonso de Souza já tinha custado muito dinheiro do tesouro do Império Português e não tinha dado em nada. Ele não voltou com ouro, não voltou com novas trocas comerciais, novas parcerias indígenas, foi só para a Vila de São Vicente praticamente, porque nem delimitar o território ele conseguiu. Dessa forma, o Dom João III estabeleceu essa ideia de capitanias hereditárias que já existiam, como por exemplo na Ilha de Madeira e na Ilha dos Açores, de forma muito positiva. Era um momento, inclusive, que o Império Português não podia gastar dinheiro. O comércio com as Índias, que eram o principal fator de lucro do Império, estava em baixa, assim como as plantações e o próprio dinheiro do Império. Dessa forma, a ideia do Dom João III criando essas capitanias no Brasil seria proteger de interesses estrangeiros, como principalmente a França, manter as rotas de comércio que estavam acontecendo com os indígenas e principalmente fazer outros empreendimentos que dessem dinheiro, que no caso, em algum momento, vai ser a cana-de-açúcar, mas eu já chego lá. Então, a ideia da capitania hereditária é justamente uma ideia de um reino que tem pouco dinheiro e tem que pedir ajuda de fidalgos, nomeados pelo rei, para fazer as coisas. A terra ainda pertence ao rei. Só que os direitos econômicos estariam dados a esses capitães, que foram 14 nomeados para 15 repartições de terra. Já se tinha essa ideia do território brasileiro para fazer essas repartições. Afinal de contas, o Martim Afonso de Souza, quando fez essa delimitação do território, ele vai navegar do Rio Amazonas até o Rio do Prata. Então já se tinha noção do que esperar no território. Dom João III, então, pretende fazer com que o território seja ocupado, dê algum dinheiro que volte para ele em forma de impostos e ainda consiga povoar e expandir a fé católica. Os capitães teriam direito de manter essa terra, a terra seria doada, e eles teriam direito de manter essa terra de forma hereditária, de pai para filho. Esses termos estão escritos na carta de doação. Aí sim, lembra do seu professorzinho. E na carta foral, a gente vai ter as questões de tributos, de determinações jurídicas mais específicas, os direitos e deveres do capitão hereditário. Então acaba que tem essa dinâmica já administrativa acontecendo, visando justamente um empreendimento privado com as terras doadas pelo rei para se povoar e expandir a administração portuguesa. O empreendimento é privado, os direitos econômicos são privados. O capitão ele tem apenas que pegar parte dos impostos e uma parte do lucro que ele conseguir ter na terra e passar para o rei. E, gente, eu tenho que chamar a atenção porque na história do Brasil, quando a gente aprende na escola, e muitas vezes se aprendeu na faculdade, você tem essa noção que as capitanias já configuram aquele modelo que o Brasil é uma economia exportadora, basicamente rural, que tem latifúndio, escravidão, enfim. E a gente ignora que quando, por exemplo, um capitão está lá criando vilas, ele tem que estabelecer câmaras de vereadores. Ele tem que fazer com que existam autoridades menores que ele regulando e votando com participação popular. Popular, no caso, para os chamados homens bons, que cumpriam alguns requisitos, mas dessa forma tinha essa esfera de autoridade mais local. Pensa em 1500, gente. Pensa nas tecnologias, na dificuldade de se comunicar. Era muito mais complexo do que é hoje. E justamente por isso, a gente tem que entender que existe a administração do capitão com as economias, os empreendimentos que ele vai estabelecer, mas também a ideia de se criar vilas, que mesmo na ideia, estando sob o domínio de um capitão, ele regulando, ele não está lá sempre. Então a gente tem muitas organizações que muitas vezes são separadas da administração do próprio capitão. Não oficialmente, mas de forma pragmática.
E isso gera muitos Brasis diferentes. E isso já serve para a gente entender que o Brasil não é apenas inteiro essa economia exportadora. A gente tem vários Brasis, com várias vilas e várias pessoas tomando decisões que não necessariamente contemplam essa ideia agroexportadora latifundiária. Mas a gente tem que analisar a questão prática também. Os capitães, muitas vezes, não vão conseguir nem chegar no Brasil. Era muito caro, muitas vezes não se tinha conhecimento tecnológico e muitas vezes os capitães não conseguiam fazer relações com os indígenas, que afinal de contas eram os donos da terra. Dessa forma, das 15 capitanias que vão existir, de fato, apenas 2 irão prosperar. Afinal de contas, muitas outras vão esbarrar em brigas com indígenas, na falta de dinheiro, na falta de terra boa para fazer algum tipo de empreendimento. Algumas vão até dar certo por um tempinho, como acontece com a capitania da Baía de Todos os Santos, mas depois já começa a degringolar. Então, de fato, a gente vai ter apenas um melhor desempenho de capitanias para Pernambuco e São Vicente, justamente por aquela questão dos engenhos de açúcar. Mas galera, São Vicente, que foi a vila do Martim Afonso de Souza criada em 1532, ainda assim não vai ter um sucesso. Porque era tão complicado ali na região que ele estava, onde a vila estava tão empremeada por relações indígenas que não dá para falar que o capitão teria acesso a administrar. O próprio Martim Afonso de Souza não se estabeleceu na própria capitania, como outros capitães fizeram, nem chegaram, nunca pegaram a carta de doação e nunca vieram para o Brasil. Isso aconteceu. Então, de fato, a gente só vai ter uma capitania assim, que dá para falar que é muito poderosa, que é Pernambuco. E Pernambuco, gente, vale a pena contar, porque como vai ser a administração? O Duarte Coelho, que é o capitão que vai receber a doação da terra, vai conseguir muito empreendimento na Europa, vai levar a família, vai levar um monte de técnicos para fazer os engenhos de cana-de-açúcar, que já aconteciam também na Ilha da Madeira, como eu falei, nas outras capitanias, e ele vai administrar fazendo uma boa relação com os indígenas. Ele e sua mulher, Brites de Albuquerque, levarão também o cunhado dele, o irmão da Brites, que é o Jerônimo de Albuquerque, que vai se casar com uma das principais filhas de um chefe tabajara da região e vai conseguir fazer uma dinâmica de relações com os indígenas que vai possibilitar paz e estabilidade para Pernambuco. Os engenhos vão conseguir produzir cana que vai começar a ser exportada para a Europa. Pernambuco é a única, de fato, capitania que dará algum lucro. E além da estabilidade administrativa que a gente vai ter no Brasil. E dá para falar também, lembrando, do papel do Jerônimo de Albuquerque. O cara vai ser apelidado de Adão Pernambucano, porque ele vai, além da sua mulher, como a poligamia era muito normal entre os indígenas, ele vai ter várias outras mulheres com outras filhas de chefes indígenas e vai ter mais de 100 filhos. O cara vai povoar muito bem a capitania de Pernambuco. Só que aí tem uma questão muito interessante. O Duarte Coelho, que é o dono da capitania, é o capitão de Pernambuco, ele chega em 1535, ele vai para Portugal em 1553, levando os filhos mais velhos para serem educados. Nisso, quem vai administrar a capitania é Brites de Albuquerque, a primeira capitã que tomou o poder no continente americano. Não falo nem capitã. Ela é a primeira mulher que, em termos europeus, vai governar o continente americano, alguma parte do território americano. Então, isso é muito importante. A Brites de Albuquerque vai ser lembrada muito por isso, porque ela vai ser chamada muitas vezes, ela vai ter muitas habilidades diplomáticas com chefes indígenas, ela vai manter um bom convívio com os colonos que estão ali na capitania dela. E a gente ainda tem que falar que, apesar de Duarte Coelho levar os filhos lá para Portugal, ainda vai acontecer o episódio que o Duarte Coelho vai morrer em 1554. Dessa forma, a Brites de Albuquerque vai ficar governando a capitania de 54 a 1560. Depois, o filho mais velho, o Duarte Coelho Albuquerque, que é o mais velho, vai administrar a capitania de 60 a 72, mas depois ele é chamado para ajudar o rei Sebastião, Dom Sebastião,
nas guerras que ele vai fazer na África, vai ficar gravemente ferido, nunca vai voltar para o Brasil, e a Brite de Albuquerque, a partir de 1572, vai administrar Pernambuco até 1587. Então, ela de fato vai ser a primeira governanta de algum território no Brasil. E, além disso, no continente americano. Então a gente tem que lembrar muito bem disso. A capitania hereditária que deu certo foi por muito tempo governada por uma mulher. E esse é o ponto, gente. Não começou a dar dinheiro, Dom João III, na época dele, tá vendo que tá dando errado, e ele vai estabelecer o chamado governo geral, em 1548, pegando de volta a capitania da Bahia e colocando ali a sede do que seria o governo. Mas essa questão, na escola, a gente aprende em etapinhas. Parece que as capitanias hereditárias deram errado, tirando Pernambuco e São Vicente, aí depois de tudo apagou, dissolveu e virou o governo geral. Não. O governo geral coexistia com as capitanias. Claro que quando o governo geral é estabelecido, com o primeiro governador Tomé de Souza, a autoridade dele pesa mais. Ele é um representante direto do rei ali em Portugal. Só que em termos práticos também, e até legais, os capitães ainda têm muita autoridade. A capitania de Pernambuco, que vai ser a mais correta, que vai ser de fato povoada, ela vai se manter hereditária por muito tempo, até os holandeses pegarem a terra. Então essa é a questão. O governo geral ele vem para ajudar as capitanias e fornecer uma autoridade maior do que elas podiam prover. Afinal de contas, lembra o que eu disse, muitas capitanias não foram para frente e muitas nem foram povoadas. Então a gente tem que ter essa noção muito clara também. O governo geral não vem numa versão etapista da história. Ela está ali coexistindo. E não à toa, gente, também tem que pensar que as capitanias elas vão existir até 1821. É o Dom João VI, quase na época da independência, que vai dissolver o que a gente entende por capitania. Claro que nos séculos 17 e 18, as capitanias vão perder muito o seu caráter de empreendimento privado e vão cada vez mais se curvar à autoridade régia. Até porque vai começar a ter mais povoamento no território, vai ter mais funcionário público, mais representante do rei. Então, eles vão perder muito dessa autoridade. Mas a forma de capitanias ainda vai existir, como eu disse, até 1821. E em alguns lugares sendo de fato hereditária. Então a gente tem que ter essa noção também, que as capitanias vão demorar a assumir. E é isso, galera. Espero que tenha sido uma oportunidade legal de vocês aprenderem mais sobre a história do Brasil e sobre as capitanias. Deixem nos comentários se curtiram, se querem mais conteúdos a esse respeito de história do Brasil. E, dito isso, até semana que vem com vídeos sobre a proclamação da República. Até lá!